Gente, eu quero trazer um outro debate também sobre o julgamento que deve acontecer de Jair Bolsonaro e seus aliados naquele caso que investiga a possibilidade de tentativa de golpe aqui no país. O ministro do STF, Flávio Dino, disse que o ritmo de julgamentos da corte não segue o calendário eleitoral. Vamos rodar. Foram indicados da mesma forma. Foram indicados por 5 presidentes da República diferentes. Todos foram aprovados pelo Senado e todos, sobretudo, têm compromisso com a toga que vestem. Não interessa de onde a pessoa veio. Interessa é que, no Supremo, ela é obrigada a cumprir a lei. Então, afirmo a vocês que não há uma questão de ritmo de julgamento tal ou qual a partir de calendário eleitoral. Isso não existe. Ora dizem que o Supremo está demorando demais. Ora dizem que o Supremo está demorando de menos. Isso, ao meu ver, é uma prova da idoneidade do Supremo. Porque é a prova que não há casuísmo. Ninguém vai arriscar a sua biografia, a sua ética profissional, julgando casuisticamente pessoas. O que haverá é o julgamento de fatos e provas. Ô Piperno, o ministro Flávio Dino respondeu isso ao ser questionado sobre a ação contra Jair Bolsonaro, que agora, será acolhida aí no Supremo Tribunal Federal e julgada ainda este ano, como tudo indica. Eu quero que você avalie a maneira como ele se refere ao fato de que o Supremo Tribunal Federal não trabalha ou não atua de acordo com o calendário eleitoral. E se vem críticas de ambos os lados, principalmente sobre prazos, porque a maneira como o processo foi trazido ali para o Supremo Tribunal Federal, muita gente tem julgado que está acelerado demais, e ele responde, uns dizem que está acelerado demais, outros de menos. Quer dizer, então, que o Supremo está trabalhando da maneira correta. Bom, essas decisões de julgamento se referem a fatos ocorridos em 2022, aliás, de 2022 para trás. Algumas coisas começaram antes até. Então, me parece que não é tão pouco tempo assim. E foram fatos que foram acompanhados de perto pelo relator, ministro Alexandre de Moraes. Sim. Ou seja, o fato dele ter entrado lá, de estar já no Tribunal Superior Eleitoral, de acompanhar de perto toda essa relação, te traz a certeza de que não está sendo assodado, é isso? Não está sendo assodado de forma alguma, e tem mais uma coisa. O que vai ser julgado agora, no dia 26, é a possibilidade de admissibilidade da ação. Não é que o presidente Bolsonaro já vai ser julgado. Sim. E daí se vai ter uma decisão, porque muita gente está fazendo essa confusão. Outra coisa, Evandro, eu vi no final de semana um vídeo do ministro Barroso com um integrante lá do Ministério Público falando exatamente de um acordo de persecução penal que foi oferecido a muitos desses processados aí por conta do 8 de janeiro. Sabe o que foi oferecido a eles? É o seguinte, liberdade desde que para 1.200 pessoas, hein? E segundo eles, cerca de 600 ainda não responderam a essa proposta. Ou seja, liberdade em troca de 2 pontos. 2 anos sem uso de rede social, pagamento de uma multa de R$5 mil para aqueles que têm condições, e esse esclarecimento foi feito, e também frequentar um curso aí sobre democracia. Então, são aqueles que estão sendo julgados aí por penas mais leves. E ele está esperando respostas de mais de 600. Então, também joga por terra lá a história de que, puxa, vai todo mundo pegar 17 anos e o STF está sendo inflexível. Não é assim. Ontem foi anunciado que o governo americano prendeu 4 brasileiros que estão sendo procurados aqui. Enfim, fugitivos aí desse processo do 8 de janeiro. Muito bem. Tem uma mulher condenada a 17 anos, uma outra a 14, uma outra não me lembro, e uma delas foi condenada a 1 ano. Fugiu também. Então, a gente precisa olhar com um pouco de calma e com lupa esses casos todos, porque não são bem assim, esse desespero todo, como tem sido dito aí. O que foi, secretário? Eu, sinceramente, não sei. Vamos supor que o que menciona Piperno, dessa benevolência do Supremo para que as pessoas façam um cursinho, paguem se puderem. Tá, eu me pergunto, isso involucraria, por exemplo, a Débora dos Santos, que escreveu Perdeu Mané com batom, que foi limpado no outro dia seguinte? Porque tem outra questão. Eles, com isso, aquelas pessoas que estão sendo oferecidas tão generosamente esse acordo, estariam assumindo que cometeram um delito. E muitas delas estavam aí pacificamente. Não foram para cometer delito nenhum,
o primeiro golpe, já falamos disso, até fica entediante falar de novo, sem armas, sem líder, sem... Lá, tá, era terroristas. Claro, lá, mas são os mesmos terroristas que em 2017 depredaram, incendiaram se você me provar tudo... que os de 2017 ficaram 70 dias acampados com faixa de intervenção, eu vou dar uma mão palmatória. Ou seja, os terroristas golpistas agora ficaram lá acampadinhos 70 dias pedindo golpe. Tem gente, tem um senhor que só tem bonzinho vendendo algodão doce. Vamos lá. Não, gente meiga. Tem um senhor cuja família, 6 filhos, o presidente Bolsonaro fala recorrentemente dele, não esteve em campamento nenhum, não estava em Brasília, foi entregar um carro, viu o que estava acontecendo, erradamente foi lá, caíram aquelas bombas de fumaça, sei lá, de fumaça, ele entrou para um prédio erradamente e foi preso. Que golpe estava fazendo esse cara? Não estava fazendo golpe nenhum. E a justiça, através do STF, sabe o que fez? Congelou o salário da esposa dele para apertar a situação e que ele tivesse que se entregar. Então, eu acho que essa fantasia do golpe está caindo. Está caindo. Não, tá caindo. Sabe por que está caindo, Piperno? De novo, vamos lá, vamos de novo. A fascistada está sendo presa. Como a nossa audiência vai se renovando, então vamos de novo. Vamos de novo. Vamos lá. 1º de janeiro. Vamos lá. Por favor. Vocês voltem ao tema principal. Vai ok, 1º de janeiro. O governo já era do presidente Lula. Tinha gente nos quartéis. Por que não foi tirada daí? Por que não foi tirada? E os comandantes das forças já eram do presidente Lula, que foram colocados por quem? Pelo presidente Bolsonaro. A pedido de quem? Do novo ministro Múcio. Então, gente, por que não detiveram as pessoas que estavam indo? Tinha mais de 30 avisos da BIM avisando que iam gente. Era só cortar 3 acessos. 3. Eu fui lá. 3 acessos. Não cortaram. Isso em algum momento a luz vai vir a verdade. Então, por que os terroristas fascistas ficaram 70 dias lá em frente? Aquilo não era uma colônia. Porque os últimos 8 dias era já o governo anterior. Eu conheço gente que estava lá. Os chefes dos quartéis não tinham sido trocados ainda. E quando trocaram, por que não foram? Por que aqueles comandantes não tiraram as pessoas? Porque era conveniente. Porque já se sabia que tinha esse plano, mas precisava da ação. Sabia que tinha esse plano. Tinha, não do 8 de janeiro. Não do 8 de janeiro, o outro, aquela minuta. O governo sabia, mas precisava algum golpe de feito. Se não tivesse 8 de janeiro, tudo isso que nós estamos falando não estaria sendo falado. E todo mundo sabe disso. José Maria Trindade, há esse questionamento sobre o calendário eleitoral por conta das eleições de 2026. Ou seja, você faria o julgamento de uma figura bastante relevante na política nos últimos anos, que foi o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros aliados que ocuparam o governo junto com ele, num momento muito próximo ao início da campanha eleitoral. E aí vem o ministro Flávio Dino e diz, não, o Supremo Tribunal Federal não tem nada a ver com isso, nós não seguimos o calendário eleitoral. Como é que você avalia essas questões? Porque, de fato, 2026 está praticamente aí e a gente só fala de eleições desde então. É a conversa que o debate é sobre esse ritmo do Supremo Tribunal Federal. Eu ouvi juristas me mostrando aqui, aliás, nem foi agora, foi antes, dizendo assim, olha, é possível já concluir esse processo nesse ano. E aí me descreveu o que está acontecendo. E de uma maneira até muito mais rápida do que ele disse. São todos prazos legais, né? O juiz pode determinar esses prazos, só que não é usual, não é assim a justiça brasileira. Veja bem, o ministro Alexandre de Moraes mandou para o Ministério Público, né, o pedido de indiciamento com as defesas prévias e deu prazo até sexta-feira. Na quinta-feira já estava na mesa dele, do ministro Alexandre, e o ministro Alexandre, relator, já liberou para a possibilidade de julgamento na primeira turma, que marcou data, né? Então é tudo muito rápido. Agora eles devem ser considerados réus, a decisão da primeira turma, né? E aí vão ouvir as testemunhas de defesa e de acusação. Essas testemunhas serão ouvidas até ao mesmo tempo, através de juízes auxiliares, né, que trabalham no Supremo Tribunal Federal. Então, é tudo muito rápido mesmo. Mas é claro que existe um quê de política nos tribunais superiores. O que a gente nunca viu foi desta forma explícita. Sempre foi. São tribunais políticos que têm que avaliar a política do país. Mas nunca foi tão explícito assim. O plenário do Supremo vai analisar ali alguns pedidos das defesas ali do ex-presidente Jair Bolsonaro, do Braga Neto. Entre elas está
um pedido para julgamento no plenário do Supremo, é coerente o pedido, levando em consideração que se trata de um ex-presidente da República, né? E também afastamento do Zanin, do Flávio Dino e do relator, né, Alexandre de Moraes. Então, isso aí será julgado independente dessa primeira turma. Mas é claro que tem a ver com o calendário, mas não se pode admitir publicamente que tem a ver, né? Não se faz um julgamento assim, né, tão difícil, um julgamento difícil, individualizar ali ações de cada um em tão pouco tempo, quer dizer, os prazos legais, repito, são prazos legais, mas não é usual, quer dizer, não é assim a Justiça do Brasil. Sobre o julgamento aí dos atos do dia 8 de janeiro, ali tem de tudo, mas houve uma individualização, não houve uma condenação a rodo, houve a oferta de não persecução penal e muitos aceitaram e foram, sim, poupados dessas. Ninguém, não houve uma condenação geral de 17 anos. Alguns pegaram 17 anos, né? Mas só houve ali o procedimento quando houve provas de que a pessoa esteve no Palácio, esteve no Congresso ou no Supremo e com amarrações ali de investigação da Polícia Federal. Fala, Segré, rapidinho. O mensalão, que foi a última etapa parecida com isso, em termos de processamento de uma pessoa importante por casos, naquele momento foi de corrupção, desde a denúncia até a conclusão foram 9 anos. 9 anos. Eu quero ver quanto vai durar esse aqui. Deve terminar em alguns meses. Olha, 5h49, quem nos acompanha pela rádio, aquele último intervalo, já espero vocês. Nas outras plataformas seguimos, quero te ouvir, Gani. Olha só, eu tô com o Zé nessa. Deveria ser um julgamento mais longo ou no tempo adequado. Me parece um julgamento absolutamente complexo. Agora, também julgar rapidamente, e se a decisão for desfavorável a Jair Bolsonaro, você pode ter o tiro pela culatra. Porque daí pode passar para a sociedade uma impressão de que foi um julgamento político e de que ele foi preso injustamente. E isso pode turbinar ainda mais a direita para 2026.